para você, querido aluno quarenteno do primeiro ano, tudo bem? Espero que você esteja se cuidando aí. Você deve estar se perguntando o que essa maluca tá fazendo aí nesse meio de mato. É que eu vou dar aula hoje de um cara chamado Aristóteles, certo? Aristóteles é aluno de Platão. Eu não quero que você fale discípulo, tá? Eu quero que você fale aluno. Porque o discípulo, normalmente, é aquele cara que segue todas as teorias do mestre, que aprofunda as teorias do mestre. E o Aristóteles, ele não só discordava das teorias platônicas, como ele reformulou boa parte. Ele fez as suas teorias novas para poder justificar a sua discordância com o mestre dele, tá? Você sabe que quando Platão morreu, o Aristóteles não pôde assumir o controle da academia. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Te digo por quê. Porque ele era da Macedônia, não era da Grécia, de uma cidade chamada Estagira. Às vezes a UEM não traz assim, Aristóteles, não, ela traz assim, sob o Estagirita, aí você vai lembrar, a professora Carla falou que o Estagirita era o Aristóteles, que viveu lá no século IV a.C. na Macedônia, tá? Ele foi também professor de um cara chamado Alexandre, que você deve conhecer na história por Alexandre o Grande, lá da Macedônia, tá? Então, voltando, ele não pôde assumir o controle da academia, por quê? Porque ele não era da Grécia, ele era macedônico, e você sabe que para ser cidadão grego você tinha que nascer na Grécia, tá? E aí o que aconteceu? Ele saiu para ser professor do Alexandre, e nesse período ele foi desenvolvendo as suas teorias. Abriu uma escola chamada Liceu. Nessa escola ele dava aulas peripatéticas. Essa palavra peri significa ao redor de, patel é do lá o jardim do Liceu. Então o que o Aristóteles fazia? Isso que eu estou fazendo aqui. Ele saía andando em volta do Liceu e os seus alunos iam atrás anotando aquilo que ele dizia. Então, vamos pois, vá anotando, vem comigo, vamos anotando o que eu vou dizendo para você. Tá? Uma parte importante é assim, você lembra aí que o Platão dizia que para produzir conhecimento você tinha que olhar para as ideias perfeitas, universais, porque lá não tinha mudança, porque as ideias eram eternas? O Aristóteles vai dizer, não, para produzir conhecimento sobre o mundo eu tenho que olhar para as coisas do mundo e não para o outro mundo. Eu tenho que olhar para cada coisa em particular. Eu tenho que analisar cada coisa que existe no mundo. Só que você deve saber que o Aristóteles não ia dizer coisa. Ele chamou de substância, certo? Eu tenho que analisar cada substância. A árvore, uma substância, o ser humano, uma substância, eu, uma substância, o periquito, o papagaio, o cachorro, uma substância. Tudo que existe em particular é uma substância, certo? Você fala, entendi. Então eu tenho que ficar olhando para as coisas. E daí? Eu olho para as coisas e faço o quê? Retire, pois, os atributos da substância. Analise os atributos, me baixou um Aristóteles. Analise, pois, os atributos da substância. E quais são os atributos da substância? Os dois primeiros, sem dúvida nenhuma, é matéria e forma. Certo? Você sabe, cara, toda substância para existir tem que ter matéria. Senão não passa pelos seus 5 sentidos. Não é? Você pensa numa coisa que é imaterial, portanto transcendente, metafísico. Você pensa Deus, alma, demônio. Para existir e para ser substância tem que ter matéria para você poder analisar, tá? E só que essa matéria, ela se encontra sobre uma determinada forma. E daí a matéria é aquilo do que a substância é feito e a forma é o que é a substância. Quer ver? Vamos fazer um teste. Se eu disser assim para você, tartaruga, aí eu olho para você, por que você não pensou no elefante? Você pode responder para mim, porque a forma de tartaruga é diferente da forma de elefante. A forma é aquilo que é a substância. Tartaruga, tartaruga, elefante, elefante, certo? Eu, Carla, por exemplo, vamos pensar em matéria e forma. Eu tô aqui, carne, né, osso, músculo e tudo aquilo que tem em mim, carbono, tudo que faz parte de mim enquanto ser vivo. Mas eu estou sob a forma humana, né? Podia ser, por exemplo, carne, osso, músculo,
sob a forma de belinha. Deixa eu te mostrar a belinha que eu conto. Ó, forma canina. Tá vendo? Olha aqui, ó. Nós temos as matérias são muito parecidas, exceção ao pelo, né? Então, mas a forma é diferente. Portanto, carne e osso sob formas diferentes. Beleza? Agora, outros atributos importantíssimos da substância dentro da filosofia aristotélica são essência, nota aí no seu caderno, essência e acidente, certo? Atributos da substância. Então, matéria, forma, essência e acidente. Aí, o que você tem que perguntar? O que é essência e acidente? Essência, anota aí, característica que se deixar a substância deixa de ser. Acidente, característica que se deixar a substância, se a substância perder, ela não deixa de ser. Vamos pensar na substância carro, certo? Quais são as características do carro que se ele perder, ele deixa de ser carro? Portanto, características essenciais. A roda, por exemplo. Pensa bem, velho, o que te vale um carro sem roda? Você compra um carro, não tem roda. Que jeito? Você vai entrar dentro, você fala, não, professora, dá sim. Então você entra dentro do carro, você vai pra onde? Não tem como, né? A não ser que ele saia voando. Mas daí ele não é carro, aí ele é avião. Portanto, roda é uma das características essenciais do carro. Agora, tem as características acidentais, né? Você pode pensar, por exemplo, na cor do carro. Eu posso mudar a cor do carro sem ele deixar de ser carro, né? Eu posso mudar, por exemplo, a matéria dos bancos do carro sem ele deixar de ser carro. Mas aí eu não posso tirar o motor do carro, por exemplo. Daí ele vai deixar de ser carro. Portanto, o motor seria quais características? Falei. Essenciais, certo? Então vamos lá. Você aprendeu então que o Aristóteles propõe que você analise cada substância particular que existe. Certo? A árvore, portanto, tudo que existe em particular. Que você verifique a matéria, a forma, a essência e o acidente. Ele diz lá na Metafísica, que é o livro dele, ele diz assim que a filosofia deve buscar as causas primeiras, aquilo que causa as substâncias, né? E quando ele define a substância, ele diz assim, a substância é a essência. A substância é o quê? Isso é matéria de paz, viu, velho? A substância é o quê? A substância é a sua essência. Por quê? Porque se ela perder, ela deixa de ser. Aquilo que é essencial num sujeito, aquilo que é essencial numa substância. A substância é a sua essência, beleza? Aí você tem que perguntar assim pra mim. Se você tá prestando atenção, aluno, né? Bom, daquele top de linha. Você pergunta assim pra mim, professora, mas o Platão tinha resolvido a questão do movimento. Se as coisas mudam, se não mudam. Porque ele falou que aqui muda, mas aqui não é real, que o real é o mundo inteligível, né? Você fala, e se não tem mundo inteligível, como que resolve o problema do movimento no Aristóteles? Eu vou dizer para você, excelente pergunta, cara, aluno. Excelente pergunta, pois vamos à resposta. Existem dois conceitos na metafísica do Aristóteles que vão explicar a mudança que existe no mundo. Quais são esses conceitos? Está anotando aí? Ato e potência, certo? Então Aristóteles vai dizer assim, velho, não é que deixa de ser, ou passa a ser, ou não é mais, ou deixou de ser e agora não é mais a mesma coisa. É que as coisas existem em ato, mas elas têm potência. Você não ajudou, né? Então vamos lá, o que é ato? Ato é a substância aqui e agora. A substância na sua matéria e na sua forma. A substância que passa pelos seus 5 sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar. E a potência é a capacidade que uma substância tem de se transformar, certo? Pensa assim, Carla, ato, aqui agora, se o carro não me atropelar. Pensa assim, substância, Carla, ato, Carla. Mas eu, enquanto Carla, eu tenho algumas potências de transformação, certo? E quais são essas potências de transformação que existem aqui na Carla? Pensa assim, imagine que eu morri, Deus o livre e guarde, mas imagine que eu morri, certo? A minha matéria, depois de morta, ela vai ser decomposta, certo?
Essa matéria, tendo sido decomposta, ela vai ser transformada pela terra em carbono. Esse carbono vai para o ar, a árvore retira o carbono e devolve o oxigênio. Então, se você pensar dentro da teoria aristotélica, você está vendo aqui em ato Carla, com potência para carbono, com potência para oxigênio, não com potência para carro. Eu não tenho potência para virar carro, velho, entendeu? Mas eu tenho potência para carbono, eu tenho potência para... Você pensa numa árvore, por exemplo, vou voltar nessa aqui que está mais perto. Você pensa numa árvore, por exemplo, a árvore, está vendo, passa pelos seus 5 sentidos, ato. E a potência que ela tem de transformação? Ela tem potência para guarda-roupa, ela tem potência para armário, ela tem potência para mesa, ela tem potência para se decompor na terra e virar humus, ela tem um monte de potências, mas a árvore, ela não tem potência, por exemplo, para planeta. A árvore não tem potência para ventilador, para ar-condicionado, a árvore não tem potência para um monte de coisas, tá? Então você pensa assim, a potência para Aristóteles é sempre um não ser. Por que um não ser? Porque ela nunca vai passar pelos seus sentidos. É uma capacidade que existe na substância de transformação. Você sabe, olhando para mim, que eu tenho potência para carbono, mas onde está o carbono? O carbono é um não ser. Porque quando eu for carbono, aí já não é mais não ser. Aí eu sou o carbono. Tá conseguindo pegar o que eu vou falar? Pensa, por exemplo, na semente. A semente é ato com potência para árvore, certo? Mas quando for árvore, não é mais potência, já é ato árvore, com potência para casa de madeira. Sendo casa de madeira, tem outras potências. Vamos pensar no outro exemplo. Você pega o espermatozoide, enquanto ato espermatozoide, com potência para zigoto, né? Zigoto, ato com potência para feto. Feto, ato com potência para bebê. E assim por diante, tá? Então, o movimento que existe no mundo é explicado a partir dos conceitos de ato e potência dentro da metafísica do Aristóteles. Ok? Agora, uma parte importante da teoria aristotélica, a teoria do Aristóteles é conhecida pela uma teoria das causas primeiras. Então ele diz que para conhecer uma substância, primeiro você precisa conhecer as causas de uma substância. E o que o Aristóteles quer dizer com conhecer as causas de uma substância? Ele tá querendo dizer que as coisas não surgem do nada, velho. Tipo assim, você tá andando e de repente, bum, estoura, surge uma pedra, você tropeça e cai. Não, uma pedra que surge tem causas. Um ser humano que surge tem causas. A árvore que surge tem causas. Ou seja, tudo que existe tem causas e se é causa, vem antes, né? Qual é a minha causa, por exemplo? Você tá careca de saber que é a cegonha. Então, sendo assim, a cegonha tem que vir antes de mim, as causas primeiras, o estudo das causas primeiras. E ele vai dizer assim, quais são as causas primeiras de uma substância? São 4, você está anotando aí na sua casa, estou vendo aí, 4 são as causas. Quais são? Material, eficiente, formal e final. Vou repetir para você, tá? São 4 as causas de uma substância. Material... Notou? Eficiente, formal e final. Vamos à causa material, certo? Uma substância, cara, para ser substância, ela tem que ter uma matéria. A matéria veio antes dela. Quando você diz assim, vamos fazer uma mesa de madeira, o que você tem que ter? A madeira, é causa da mesa, não é? E a madeira, portanto... vem primeiro que a mesa, certo? Então, mas essa mesa também podia ser de alumínio. E aí o alumínio teria que vir primeiro, certo? Então a primeira causa é material. A segunda causa é a causa eficiente. O que é a causa eficiente? É aquilo que causou a substância. Anota aí no seu caderno. A causa eficiente é aquilo que causou a substância. Isso significa que essa árvore que você está vendo aqui atrás, ela não passa de árvore para mesa sem que algo cause essa mudança. Imagina, você olha para a árvore e fala assim,
Guarda-roupa, ela, bam, aparece um guarda-roupa. Não, velho. Precisa do marceneiro, não é? Precisa do cara para vir cortar a árvore. Portanto, nesse sentido, qual é a causa eficiente da passagem da matéria madeira para a forma de mesa? A causa eficiente é o marceneiro, certo? Você fala, professor, entendi. Mas só que isso não vai ser sempre um ser humano. Você pensa, por exemplo, aqui, tem uma erosão grande aqui. Não sei se você consegue ver. Tem uma erosão grande ali. Essa erosão sempre existiu, ela brotou do nada, né? Você tá passando aqui, um dia tá plano, no outro dia cai, surgiu uma erosão. Não, tem causa eficiente. Quais são as causas eficientes dessa erosão? Você sabe, é o vento, é a chuva, é a água que corre aqui, né, do lado. O Aristóteles, nesse sentido, ele vai rejeitar a teoria de que o nada pode gerar vida. Ele vai dizer que tudo que surgiu porque tem uma causa eficiente, uma matéria que lhe antevém, certo? A terceira causa é a causa formal. Você pega a matéria da forma de árvore, né? Vamos supor que a causa eficiente sou eu. Eu pego a matéria da forma de árvore e passo ela para a forma de mesa de madeira. Você percebe como ele está explicando o movimento do mundo? Movimento é transformação. Transforma significa mudar a forma. Saiu da forma de árvore para a forma de mesa. Por quê? Porque a matéria permitiu isso primeiro, porque se a matéria não permitisse, não fazia, certo? Porque teve uma causa eficiente e porque saiu de uma forma para outra forma. Então, a primeira forma material, eficiente, formal, e a última causa é a final. Final não é no sentido de morte, acabou de morrer ou de já era. Final é no sentido grego da palavra, que vem do grego telos. Telos significa finalidade. Para Aristóteles, o universo é cosmo e a natureza dá uma finalidade para tudo que existe. E porque as finalidades estão todas juntas, o universo é ordenado, tem ordem. Você pensa, qual é a finalidade da árvore? Dentre todas as finalidades é fazer fotossíntese, né? Realizar a fotossíntese. Você pensa, qual que é a finalidade do carro? A locomoção. E olha, pensa para você ver. É tão massa isso que a causa maior, a que direciona todas as outras causas, é a finalidade. Por que você não faz um carro de chumbo? A finalidade é a locomoção, né, velho? Por que a árvore, ela não, ela não voa? Porque ela precisa retirar os nutrientes da terra, enfim, para cumprir a sua finalidade, né? Tudo no universo tem uma finalidade. A abelha tem uma finalidade, a terra tem uma finalidade, o mosquito tem uma finalidade, a lagartixa tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. E normalmente a sua matéria e a sua forma, elas são como pensadas pelo universo para que tudo cumpra a sua finalidade, certo? Agora, pasme, dessa teoria aí de que a causa eficiente é que dá movimento a todas as coisas a partir das potências, Aristóteles chega à conclusão da existência de Deus, velho, de Deus. Mas não é o Deus cristão, tá? É um Deus que ele chamou de primeiro motor imóvel. Notou aí no seu caderno? Primeiro motor imóvel. Como que ele tira essa conclusão? Ele diz assim, tudo que se move é movido por algo que vem antes, que você aprendeu aí agora como causa eficiente, certo? Portanto, todo movimento tem um motor. Então você pensa assim, qual que é o movimento? Da forma de árvore para a forma de mesa. Isso tem um motor. Qual é o motor? A causa eficiente, que é o marceneiro, ok? Tudo que se move é movido por um motor. Eu, Carla, eu não surgi do nada, né? Imagina, velho, você tá lá na sua casa, né? Aí você chega no quarto, você escuta um grito de criança. Aí você fala, mãe, surgiu do nada um bebê aqui no meu quarto. Sua mãe fala, moleque, isso tem causa eficiente. Tem um motor que moveu essa criança, o motor foi você, né? Tudo que se move é movido por um motor. As coisas não vêm do nada. Esse mato não veio do nada, o carro não vem do nada. Tudo que se move é movido por um motor. Então pensa. Olha essa regra lógica. Se tudo que se move é movido por um motor, como que eu explico a primeira substância? Você entendeu o que eu quis dizer para você? Se tudo que se move é movido por um motor, então não tem primeira substância. Porque algo vai ter que vir antes.
você pensa assim, professora, foi aquela substância do Big Bang a primeira coisa. Eu falo, é substância? É, então tem causa eficiente? Tem. Aí você fala assim, não, mas essa veio do nada. Mas pera, o Aristóteles vai dizer para você, na natureza nada vem do nada. Você vai dizer só que a primeira veio do nada porque você não consegue explicar? Aí você fala assim, então responde aí, Aristóteles. Ele vai dizer, o primeiro motor, para explicar o surgimento do universo, tem que ser um motor imóvel. Aí você fala, ah, claro, motor imóvel, sempre soube disso, veio por Bluetooth. Pensa comigo. O que é algo que não é movido por nada? Lembra quando a gente falou lá, quando a gente estava falando dos deuses gregos, que eu falei de Cronos, que eu falei da noção de tempo e eternidade? Que aquilo que está na eternidade não tem matéria, portanto é metafísico. E nunca foi movido por nada antes, nunca existiu. Você fala, professor, quem criou Deus? Eu digo para você, Deus nunca foi criado. Por que ele nunca foi criado? Porque ele vem antes do tempo, certo? Então você fala assim, professora Carla, qual que é o motor que moveu? Meu pai com a minha mãe. Qual que é a forma anterior? Vou falar de espermatozoide. Então meu pai e minha mãe, a cegonha, passou da forma de espermatozoide para a forma humana. Eu tenho uma forma anterior. Eu fui movida por algo. Quando Aristóteles fala do primeiro motor imóvel, imagine que eu sou Deus, velho. Eu sou Deus. Eu sou Deus, eu criei todas as coisas. O que vem antes de mim? Antes de mim não vem nada. E sabe por que antes de mim não vem nada? Porque eu não sou matéria. Eu sou metafísico. Lembra que a gente aprendeu isso? Então, eu que sou metafísico, não sou matéria, nada veio antes de mim, eu dou o primeiro movimento. Qual que é o primeiro movimento? A passagem do nada para a primeira substância. Dou a essa substância potência, capacidade de transformação e as coisas vão daí se transformando. Você já deve ter estudado a teoria darwinista, que é baseada no Aristóteles, né? Então você tem lá do Big Bang, você tem da água, aquele animal que veio da água, aí você tem a trilobita, que é o primeiro ser que saiu da água, você tem ali o anfíbio, você tem o réptil, tudo a partir da potência de transformação. Mas e o primeiro? O primeiro é imóvel, não tem potência nenhuma. E por que ele não tem potência? Porque ele não é matéria, porque ele é motor, deu o primeiro movimento, mas ele é imóvel, nada existe antes dele. Beijo filosófico pra você. Espero que a gente se veja logo, tá? Tchau!